O engenho Santo Anjo não foi destruído por uma rebelião, nem pela seca. Foi destruído pelo orgulho de uma mulher, a arrogância de um coronel e uma pequena boneca de pano. Estamos no coração do recôncavo baiano, em 1861. Esta é a história de como Dona Brígida, uma sinhá estéril, desesperada para salvar seu status, fez um pacto proibido com a senzala para gerar um herdeiro. O que começou como um milagre, terminou em loucura, suicídio e uma maldição que ecoa até hoje nas ruínas. Você está acompanhando o canal Ecos da Senzala, onde transformamos os contos mais sombrios e esquecidos da história do Brasil em narrativas cinematográficas de alto impacto. Se essa atmosfera densa te atrai, deixe seu like. São dias construindo cada camada psicológica e cada detalhe dessa tragédia para que ela pareça real. Compartilhe com quem aprecia storytelling histórico profundo, que vai muito além dos fatos óbvios e foca na alma humana. Você está acompanhando o canal Ecos da Senzala, o único canal onde o Brasil escravocrata é explorado com a profundidade de um thriller moral sem vilões rasos. Comenta de onde você está assistindo. Quero saber até onde essas histórias estão ecoando. E me conta, até onde você iria para salvar seu status ou seu legado? Você faria um pacto com forças que não compreende? Tenho curiosidade genuína de saber o limite moral de vocês. O engenho Santo Anjo hoje é apenas o eco dessa catástrofe. O coronel Fernão Bittencourt era o arquétipo do poder absoluto. Seu engenho Santo Anjo era uma máquina de riqueza, um reflexo sombrio da força do sistema escravocrata brasileiro. Seus campos de cana se estendiam até onde a vista alcançava, verdes e luxuriantes, um tapete que escondia o solo encharcado de suor. A casa grande, branca e imponente no topo da colina era um símbolo de domínio, sustentada pelo trabalho de mais de 200 cativos. Fernão era o rei de seu microcosmo. Mas como todo rei, ele era refém de uma única e insuperável frustração: a falta de um herdeiro masculino, um barão do império, um título que ele cobiçava e pelo qual pagava fortunas em favores políticos no Rio de Janeiro, precisava de um sucessor, um legado. A falta desse filho era uma afronta ao seu orgulho, uma zombaria silenciosa dos seus rivais nos engenhos vizinhos e uma ameaça real ao seu futuro social. A Casa Grande, opulenta em sua arquitetura colonial, com seus jacarandás polidos e cristais importados de Lisboa, era um palácio de aparências. Era um teatro onde se representava a peça da ordem e da moralidade. Mas seus corredores eram frios e o ar pesado. O centro desse mundo de frustração, hipocrisia e silêncios calculados era Dona Brígida. Ela era pálida, com traços finos e uma beleza frágil, quase etérea, que enganava. Sob a seda, o cetim e os brocados, escondia-se uma alma consumida pela inveja, pelo medo e por uma crueldade silenciosa. Brígida era, ela mesma, uma prisioneira do patriarcado. Seu valor como mulher e como senhora estava atrelado, de forma indivisível, à sua fertilidade. Por 12 anos de casamento, ela cumpriu todos os rituais católicos que conhecia. Jejuou, fez novenas, financiou missas, doou ouro para a igreja local e fez promessas dolorosas à Virgem Maria e a Santo Antônio. Mas o silêncio de seu ventre era a prova, para ela e para toda a sociedade do recôncavo, de que ela era imperfeita, de que ela era talvez, como sussurravam, amaldiçoada. O medo de ser substituída, de ter seu status de senhora de engenho, o único poder que ela detinha, retirado e entregue a alguma concubina escrava que se mostrasse fértil, transformou Brígida em uma algoz. Ela canalizou sua dor, sua raiva e sua humilhação para as únicas pessoas que não podiam revidar, as escravas que engravidavam. A maternidade alheia era, para Brígida, um insulto pessoal. Cada barriga que crescia na senzala era uma lembrança constante de sua falha. Ela não era uma mulher de gritos ou de chicote na mão, como outras sinhás. Sua crueldade era clínica, fria e justificada por uma piedade falsa. Quando uma mucama favorita do coronel aparecia grávida, Brígida aumentava seu serviço. Mandava-a esfregar o chão de pedra da capela, carregar água pesada do poço ou ficar de pé por horas a fio, abanando os senhores durante o jantar. Ela diminuía a ração de alimento, alegando que a gravidez era fruto do pecado
e que a penitência era necessária. Brígida acreditava piamente que estava punindo o pecado e mantendo a moral da casa, quando, na verdade, estava apenas exercendo o único poder que lhe restava, o poder de infligir dor. Mas o tempo de Brígida esgotou-se. Numa noite de tempestade, quando o vento uivava e a chuva batia nas janelas como pedras, o coronel Fernão bateu o punho na mesa de jantar, fazendo os cristais tremerem. A ameaça, desta vez, foi irrevogável e brutal. Foi aí que o coronel disse, com a voz baixa e cheia de desprezo, que bastava. Ele disse que seu pai lhe legou aquela terra para que ele alegasse a seu filho, não a um sobrinho qualquer de Salvador. Ele deu um ultimato, mais um ano de orações vazias, e ele traria outra. Ele disse que se o céu não o atendia, o chão o faria. E ele finalizou dizendo que Brígida não seria senhora de nada, exceto de suas rezas inúteis em um convento. Ouvir o marido falar em chão e em outra a quebrou. O medo da perda do poder, da queda moral, da humilhação pública de ser devolvida à sua família ou trancafiada em um convento, superou seu medo de Deus. Ela faria o que fosse preciso para reverter a maldição, mesmo que tivesse que recorrer aos saberes que ela própria, em sua arrogância católica, condenava como feitiçaria, como coisa do diabo. A contradição do engenho Santo Anjo, a sua dupla moral, estava encapsulada em uma única cabana nos fundos perto da mata, longe da casa grande e da capela. Era ali que vivia Mãe Luzia. Mãe Luzia não era apenas uma escrava velha, ela era uma instituição. De linhagem Nagô, trazida ainda criança da África, ela carregava nos olhos a memória de 3 gerações de sofrimento e resistência. Ela era a parteira que trazia a vida, a curandeira que adiava a morte com suas folhas, e a cronista oral que guardava as histórias. Luzia era o centro de um poder alternativo espiritual. Para os senhores, ela era a feiticeira que precisavam tolerar, pois só ela sabia curar as picadas de cobra e as febres que os médicos da cidade ignoravam. Para os escravos, ela era a autoridade moral, a única justiça real que conheciam. Ela entendia a terra de forma diferente dos brancos. Para ela, o chão do engenho não era propriedade, era ancestralidade. O chão estava saturado com o sangue e o suor de seus ancestrais. Aquele chão era sagrado, mas também faminto. E Brígida, em seu desespero, estava prestes a bater à porta dessa entidade. Naquela noite, coberta por um xale escuro, Brígida fez a caminhada humilhante. Ela atravessou o terreiro lamacento, passou pelo tronco vazio que ela mesma mandara usar tantas vezes e parou diante da cabana de Luzia, a senhora do engenho, de joelhos na lama, na porta de uma escrava. O mundo, naquele instante, estava de cabeça para baixo. O silêncio dentro da cabana era pesado. O cheiro de ervas secas, fumaça de tabaco e dendê era um choque para os sentidos de Brígida, acostumada ao perfume de alfazema importado. Ela não estava apenas pedindo um favor, estava renegando sua fé, sua classe e sua raça, tudo pelo medo de perder seu status. Ela entrou e, com a voz trêmula de orgulho ferido, disse que Luzia sabia o que ela queria. Brígida ofereceu o que achava que compraria qualquer coisa: prata, um pedaço de terra quando fosse liberta, a própria alforria. Ela implorou por um herdeiro. Mãe Luzia não se levantou, nem sorriu. Ela apenas continuou a moer ervas em um pilão de pedra. O som rítmico era a única resposta. Seu olhar parecia vasculhar a alma de Brígida, encontrando o vazio, a arrogância e o medo. Então, Mãe Luzia falou. Sua voz era lenta, profunda como a terra. Ela disse que ouro e alforria não compram o que Deus negou, nem o que a terra escondeu. Ela disse que Brígida não tinha dívidas com ela, mas sim com o chão. O chão que Brígida usava para enriquecer, mas que desprezava. O chão que bebia o sangue de quem ela mandava açoitar. Luzia sentenciou que o filho viria deste chão, e que ele seria a dívida da senhora. Brígida, tremendo, não entendeu a profundidade do aviso, mas entendeu a condição. Ela aceitou. Ela não sabia que estava assinando um contrato espiritual com forças que ela não compreendia e, pior, não respeitava. Mãe Luzia não lhe deu um feitiço de amor ou uma poção de fertilidade nos moldes europeus. Ela deu-lhe a mais difícil das penitências, a humilhação de se submeter àquilo que ela mais odiava. Durante 3 luas, nas noites mais escuras, Brígida visitou a cabana secretamente.
O ritual não envolvia sacrifícios sangrentos, mas atos de submissão. Luzia fazia a Sinhá beber uma infusão de ervas amargas e terra vermelha, a mesma terra vermelha do canavial, misturada com água do rio que cortava o engenho. Era um ato simbólico de aceitação da raiz africana, da origem terrena de toda a vida. A parte mais difícil para Brígida foi a reza. Luzia a obrigava a ajoelhar-se no chão de terra batida da cabana, não para rezar a Maria ou aos santos de gesso da capela, mas para pedir perdão ao próprio chão, em silêncio. Pedir perdão pela dor causada, pelo sangue derramado. Brígida fazia, mas em seu coração ela amaldiçoava cada segundo. Ela pensava consigo mesma que aquela lama, aquele cheiro, era o preço sujo pelo seu filho, e prometia a si mesma que no dia em que o herdeiro nascesse, ela queimaria aquela cabana e se purificaria com a água benta do padre. Ela via o ritual como uma transação comercial, não como uma conversão espiritual. E o pacto, mesmo selado com um coração impuro, foi cumprido. A terra aceitou a promessa de Brígida. Meses depois, a Casa Grande entrou em choque. Dona Brígida estava grávida. A gravidez foi cercada de mistério e de uma saúde inexplicável. Brígida, que antes era pálida e doentia, tornou-se robusta. O coronel Fernão estava em êxtase. Ele se tornou dócil, quase gentil. A tensão na senzala, curiosamente, diminuiu. Todos esperavam para ver o que nasceria de um pacto tão profano. 9 meses depois, no silêncio da noite, nasceu Inácio, forte, saudável, com um choro poderoso. O coronel Fernão, louco de alegria, disparou tiros de bacamarte para o ar. O seu legado estava garantido. A festa de batismo durou 3 dias. O coronel mandou forjar um enorme crucifixo de prata maciça para a sala principal, o maior que a Bahia já vira. Era sua forma de agradecer, de provar sua devoção católica e, talvez, de tentar apagar a origem sombria daquele milagre. Ele estava tentando pagar sua dívida a Deus com luxo, ignorando completamente a dívida que sua esposa fizera com a terra. Na noite da grande festa, quando a Casa Grande estava cheia de outros senhores de engenho e autoridades de Salvador, Mãe Luzia apareceu na porta da sala de jantar. O som da festa cessou imediatamente. O silêncio foi total. Ela não pediu ouro. Ela não pediu sua alforria. Ela caminhou lentamente, com a dignidade de uma rainha, até o berço de Inácio e colocou ao lado dele uma pequena boneca de pano. Não era um brinquedo de luxo. Era um patuá, um objeto de poder. A boneca era grosseira, feita de retalhos de algodão cru, recheada com palha de milho e ervas secas. E o mais importante, ela era tingida com a mesma terra vermelha que Brígida havia bebido. Mãe Luzia então se virou para Brígida, que a olhava com horror, e deu seu aviso final. Ela disse que a terra deu e a terra protege. Explicou que aquele patuá era o espírito do menino, a alma dele costurada à raiz que o fez. Ela alertou que enquanto Inácio tivesse a boneca, ele andaria com o chão sob os pés, e nem a febre, nem o quebranto, nem a maldade do mundo o tocariam. Mas ela terminou com a sentença que selaria o destino de todos. Ela disse que se a senhora quebrasse ou queimasse o patuá, ela quebraria a vida do menino e amaldiçoaria a si mesma. Brígida pegou a boneca com a ponta dos dedos, sentindo nojo e terror. Ela a escondeu na gaveta mais funda de uma cômoda, tentando enterrar o símbolo de sua dívida. O coronel, ignorante do pacto, viu o objeto apenas como um brinquedo de negro inofensivo e não deu importância. Mas Brígida sabia, e ela passou a viver com medo, não do diabo, mas daquela boneca de pano. Inácio cresceu, e desde muito pequeno ele era inexplicavelmente atraído por aquele objeto. Ele chorava incessantemente, até que um dia, uma mucama, tentando acalmá-lo, encontrou a boneca na gaveta e a deu ao menino. O choro parou instantaneamente. Inácio nunca mais largou o patuá. O terror de Brígida não estava mais na esterilidade. Estava na boneca. O objeto era a prova viva, suja de terra, de sua humilhação e de sua dívida espiritual. Era o símbolo do poder incontestável de Mãe Luzia sobre seu próprio filho. E Inácio cresceu, mas ele cresceu estranho para a linhagem Bittencourt. Ele não era o menino altivo e arrogante que o coronel desejava. Inácio era quieto, observador e melancólico. Ele parecia desconfortável dentro da Casa Grande.
Rejeitava a rigidez das roupas de linho e, para o horror de Brígida, recusava-se a usar botas de couro. Preferia os pés descalços, o contato direto com a terra. Sua única alegria verdadeira era quando escapava da vigilância da mãe e corria para a senzala. Ele se sentava perto da cabana de Mãe Luzia, ouvindo as histórias que os velhos contavam. Ele ria das lendas africanas, comia a comida simples da cozinha dos cativos e, para o desespero de Brígida, falava o dialeto que ouvira das mucamas, misturando português com termos iorubás. E o patuá estava sempre com ele, amarrado à cintura ou seguro em sua mão. Ele não dormia sem ele. Para Brígida, cada um desses atos era uma facada. Seu filho, o herdeiro branco, estava sendo roubado pela senzala, pela magia daquela boneca imunda. A boneca era um ímã que o puxava para a terra, para longe da prata da capela. O coronel Fernão, cego para o pacto, via apenas fraqueza. Ele se enfurecia com o filho molenga e negroide. Ele gritava com Brígida, culpando-a pela natureza suave do menino. Em uma de suas fúrias, ele disse que moleza era essa, que Brígida estava criando um padre, não um barão. Ele perguntava se ela não via que ele era um Bittencourt, mas parecia mais um filho da senzala. Ele ordenou aos berros que ela queimasse aquela boneca imunda e desse ao menino um sabre de madeira que o ensinasse a montar e a caçar. A pressão aumentou quando o padre da vila, um homem dogmático e temente às influências africanas que ele via como demoníacas, foi chamado para benzer a casa. Ao ver Inácio brincando no jardim com o patuá, o padre fez o sinal da cruz e correu para Brígida, horrorizado. Ele lhe disse que aquilo era idolatria pagã, um ídolo que afrontava o santo crucifixo na sala. Alertou que a boneca era um receptáculo do maligno, enviado pela feiticeira da senzala para corromper a alma do menino. O padre foi categórico. Para salvar a alma de Inácio da perdição eterna, Brígida deveria destruir aquele objeto no fogo e se confessar imediatamente por seu pecado de ter procurado aquela mulher. Brígida estava encurralada pelo marido que ameaçava seu status, pela igreja que ameaçava sua alma e pelo seu próprio nojo daquela dívida. Ela não suportou. Ela não podia perder o filho para o mal e, ao mesmo tempo, perder o respeito do marido. Ela precisava provar para si mesma e para todos que o poder de seu crucifixo de prata era maior que a palha e a terra. Ela precisava quebrar o pacto, e para quebrá-lo, ela precisava primeiro destruir a fiadora daquele contrato, Mãe Luzia. Naquela semana, a decisão de Brígida foi tomada. Ela não era mais a mulher estéril e desesperada. Ela era a senhora do engenho, mãe do herdeiro. O poder estava de volta às suas mãos. Ela convocou Mãe Luzia à casa grande. Desta vez, não houve chuva, nem lama, nem humildade. Brígida estava sentada em sua cadeira mais alta, sob o olhar frio do gigantesco crucifixo de prata. A sala estava cheia de uma luz fria da tarde. Luzia entrou, lenta e ereta. Ela sabia por que estava ali. Brígida começou, com a voz cortante como vidro. Ela disse que a bruxaria de Luzia havia acabado, que o menino agora era um cristão, ungido pelo padre, e não precisava mais de suas proteções pagãs. Brígida afirmou, mentindo para si mesma, que havia pago sua dívida com a gravidez e que agora o contrato estava encerrado. Ela acusou Luzia de tentar corromper seu filho e ordenou que ela saísse do engenho imediatamente. Mãe Luzia, com a dignidade de quem já perdeu tudo e não teme mais nada, fixou o olhar em Brígida. Seus olhos não tinham raiva, tinham uma tristeza profunda, a tristeza de quem vê a tragédia inevitável. E então, Luzia falou. Ela disse que a senhora não podia devolver o que foi dado, que a vida de Inácio não pertencia à prata, pertencia à terra que o gerou. Ela explicou que o patuá não era um feitiço, era a âncora da alma do menino. E então, ela deu a profecia final. Ela disse que a senhora podia quebrar a boneca, mas que soubesse que no momento em que o fogo tocasse a palha, ela não estaria queimando um brinquedo, estaria queimando a alma do próprio filho. Ela terminou dizendo que se Brígida trocasse a terra pela prata, ela perderia o menino para sempre, e sua própria alma se apagaria em trevas. A profecia, dita com tanta certeza, com tanta autoridade espiritual, foi a última ofensa. Para Brígida, aquilo não foi um aviso, foi uma ameaça direta, uma declaração de guerra da feitiçaria contra sua fé. Num acesso de fúria e orgulho, Brígida gritou pelo feitor.
Ela ordenou que o homem agarrasse a velha insolente. Diante dos escravos da casa, ela sentenciou mãe Luzia ao tronco. A acusação: bruxaria, insolência e ameaça à vida do sinhozinho. Enquanto a velha era arrastada para fora, sem emitir um único som de protesto, Brígida assistiu da varanda. Ela precisava que o castigo fosse público. Era a afirmação final de sua soberania, a quebra pública e violenta do pacto com a terra. O som do chicote cortando o ar começou a ecoar pelo engenho. Cada estalo era para Brígida um golpe contra o poder de Luzia, uma purificação de sua própria dívida. Ela estava convencida de que, ao punir a feiticeira, ela estava quebrando a maldição e libertando seu filho. Com o som rítmico e terrível do açoite ao fundo, Brígida se virou e marchou para dentro da casa grande. Ela foi direto ao quarto de Inácio. O menino, assustado com os sons, estava encolhido na cama, agarrado ao seu patuá. Brígida não hesitou. Ela arrancou a boneca das mãos do filho, que gritou em pânico. Ela não ouviu o choro dele. Ela estava em um transe de fúria e justiça própria. Ela desceu as escadas, segurando a boneca de pano como quem segura uma serpente. O crime espiritual estava prestes a ser consumado. Na sala principal, a lareira estava acesa para afastar a umidade da noite que caía. Brígida parou diante do fogo. Ela olhou para o crucifixo de prata na parede e se benzeu. Ela estava se convencendo de que aquele era um ato de fé, um exorcismo. Ela olhou para o objeto em sua mão, tão simples, tão sujo, retalhos, palha e terra vermelha. A origem de sua maior alegria e a fonte de sua maior vergonha. Ela precisava purificar seu filho. Ela precisava provar a si mesma, ao marido e a Deus, que ela era a única dona de Inácio. E então, com um suspiro de alívio e vingança, Brígida jogou o patuá nas chamas. O tecido barato e a palha seca pegaram fogo instantaneamente. Por um segundo, Brígida sorriu. O elo estava quebrado. Ela estava livre. No exato momento em que o fogo consumiu a forma da boneca, um grito ecoou pela casa, mas não veio da senzala, onde mãe Luzia sofria o castigo. Veio do andar de cima. Era Inácio. Um grito gutural que não parecia humano. Um uivo de dor e horror absoluto. No instante em que o patuá se tornou cinzas, a âncora da alma de Inácio se partiu. O caos irrompeu na casa grande. Brígida subiu as escadas correndo e encontrou o filho em convulsão. Ele não chorava de medo, ele gritava de agonia. Seus olhos estavam revirados e ele ardia em uma febre instantânea, uma febre que parecia queimar de dentro para fora. Ele arranhava o próprio peito, como se tentasse alcançar algo que havia sido roubado. E em meio aos uivos, ele gritava uma única palavra, repetidamente, uma palavra que gelou o sangue de Brígida. Ele gritava: "Queima! Queima! Queima!" O pânico tomou conta da casa grande. Brígida, paralisada, apenas olhava para o filho, vendo nele não uma doença, mas o reflexo do fogo da lareira. O coronel Fernão invadiu o quarto, atraído pelos gritos. Ele viu o herdeiro se debatendo, ardendo em febre, e imediatamente gritou por água, panos frios e pelo feitor, mandando que buscassem o doutor Matos em Salvador, mesmo que levasse a noite inteira. Mas a febre não era física, não cedia à água fria, nem às compressas. Inácio não parava de gritar a palavra queima. A cada grito, era como se uma faca entrasse no peito de Brígida. O coronel, vendo o desespero da esposa e a inutilidade dos métodos normais, começou a entender que aquilo não era uma doença comum. O terror supersticioso, sempre presente no homem do campo, começou a sobrepujar sua arrogância de senhor. Por 3 dias e 3 noites, o herdeiro do engenho Santo Anjo agonizou. A febre não baixou. O doutor Matos veio de Salvador, sangrou o menino, deu-lhe quinino e purgantes, mas nada funcionou. O médico, confuso e derrotado, declarou a Brígida e ao coronel que a doença não era do corpo, mas do espírito, e que ele nada podia fazer. O menino, em seus raros momentos de lucidez delirante, não chamava pela mãe. Ele sussurrava por mãe Luzia. Ele pedia pela boneca de terra. O coronel Fernão, que havia ignorado o castigo da velha escrava, agora via a conexão terrível. O seu império, o seu legado, estava morrendo porque sua esposa havia queimado um brinquedo de negro. O desespero quebrou seu orgulho. Ele correu para fora da casa em direção ao tronco, onde mãe Luzia havia sido deixada, ferida e desidratada,
por ordem de Brígida. Ele a encontrou caída no chão, respirando com dificuldade, as costas marcadas pelo açoite. O homem mais poderoso do recôncavo, o coronel Fernão Bittencourt, caiu de joelhos na lama diante da escrava ensanguentada. Ele não ordenou, ele implorou. Ele gritou para que ela salvasse seu filho. Ele prometeu não apenas a alforria dela, mas a de toda a sua família, de todos os seus parentes. Ele prometeu ouro, terras, o que ela quisesse. Mãe Luzia, com um esforço doloroso, levantou a cabeça. Seus olhos, antes cheios de tristeza, agora estavam calmos, mas frios como aço. Ela olhou para o coronel e depois por cima do ombro dele, em direção à janela da casa grande, onde ela sabia que Brígida observava, pálida como um fantasma. Então, Mãe Luzia falou. Sua voz era um sussurro fraco, mas carregado com o peso da justiça final. Ela disse que era tarde demais, que o coronel não entendia. A vida do menino não pertencia a ela para que ela a devolvesse. Pertencia à terra, e a terra não negociava. Ela disse que a senhora Brígida havia feito uma promessa à terra e a havia quebrado com fogo. E então ela deu a sentença, que ecoou mais alto que o choro do coronel. Ela disse que o que foi feito de terra, a terra pode curar. Mas o que foi entregue ao fogo, só ao fogo agora pertencia. Ela disse que a dívida estava sendo paga. O coronel entendeu. Ele socou o chão em desespero, mas sabia que era o fim. Ele se levantou, derrotado, e caminhou de volta para a casa grande como um homem morto. Naquela noite, a quarta noite, Inácio parou de gritar. A febre cedeu e uma calma estranha tomou conta do quarto. Brígida, exausta e agarrada a um fio de esperança, pensou ser um milagre. Ela segurou a mão do filho. O menino abriu os olhos. Ele olhou para a mãe, mas seus olhos estavam vazios, como se olhasse através dela. Ele apenas sussurrou uma última palavra. Ele disse, frio. E então, ele morreu. O silêncio que se seguiu foi absoluto, mais pesado que a noite, mais denso que a dor. O herdeiro do engenho Santo Anjo estava morto. O futuro dos Bittencourt havia se extinguido. Brígida não chorou. Ela não gritou. Ela ficou sentada, segurando a mão pequena e fria do filho, por horas. O coronel entrou no quarto, viu a cena, viu a esposa catatônica, e algo dentro dele se partiu definitivamente. Ele não disse uma palavra, apenas se virou e saiu da casa. Enquanto o dia nascia, Brígida finalmente se levantou. Ela se moveu como uma autômata. Ela não desceu para chorar ou rezar na capela. Ela desceu para a sala principal, agora fria e silenciosa. Seu olhar foi direto para a lareira. Ela se ajoelhou, sem se importar em sujar seu vestido de seda, e com as próprias mãos, ela começou a vasculhar as cinzas frias. Ela procurou até que seus dedos encontraram algo, um pequeno nó de tecido carbonizado, duro como carvão, e os restos de palha queimada. Eram os restos do patuá. Aquele era seu filho agora. Ela se levantou, segurando as cinzas na palma da mão. Ela caminhou até sua cadeira de balanço favorita, a que ficava de frente para a janela, de onde ela costumava vigiar a senzala. Ela se sentou e começou a embalar as cinzas. O coronel Fernão, enquanto isso, caminhou até o escritório. Ele olhou para os livros de contabilidade, para os mapas de suas terras, para o título de propriedade que agora não significava nada. Seu império ruiu com a morte daquele menino. A humilhação, a culpa, a perda de seu legado e a visão da esposa louca foram demais. Ele abriu a gaveta de sua mesa, pegou a pistola que usava para caçar e para manter a ordem. O som de um único tiro ecoou pelo engenho. Foi o fim do domínio dos Bittencourt. Brígida, a menos de 20 metros de distância, na sala principal ouviu o tiro. Mas ela não reagiu. Ela apenas continuou a balançar, embalando os restos de seu filho, embalando sua culpa, embalando o vazio. A alma dela, como Luzia havia profetizado, havia se apagado. A morte do coronel Fernão e a loucura de Dona Brígida foram o colapso do engenho Santo Anjo. A notícia se espalhou pelo recôncavo como fogo em palha seca. Foi um escândalo, mas também uma lenda instantânea. O feitor que havia cumprido a ordem de açoitar Luzia foi o primeiro a fugir. Ele não temia a justiça dos homens, mas temia a justiça sobrenatural que havia testemunhado. Ele sabia que havia sido cúmplice de um crime espiritual e temia ser a próxima vítima daquela magia. Sem o Senhor,
Sem o feitor e com a senhora catatônica, a ordem do engenho se dissolveu. Os capatazes abandonaram seus postos. Os escravos, vendo o poder dos opressores quebrado de forma tão definitiva, não precisaram de uma ordem de alforria. Eles simplesmente pararam de trabalhar. Eles se reuniram no terreiro. E a primeira coisa que fizeram foi soltar Mãe Luzia do tronco, onde ela havia sido esquecida. Eles a carregaram para sua cabana, limparam suas feridas com ervas e água morna. Ela havia sobrevivido, ferida, fraca, mas viva. Sua profecia havia se cumprido de forma terrível e exata. Ela era agora mais do que uma curandeira. Era a prova viva de que a justiça existia, mesmo que não viesse da igreja ou da lei dos brancos. Em poucos dias, o engenho se esvaziou. Os escravos partiram. Alguns foram para quilombos próximos, nas matas do Recôncavo. Outros foram para Salvador tentar a sorte como libertos de fato, se não de direito. Eles levaram o que podiam, mas não tocaram em nada da Casa Grande. Aquele lugar, para eles, estava amaldiçoado. Era um mausoléu. Eles deixaram Dona Brígida para trás. Ela não morreu. Ela se tornou a lenda do Santo Anjo, o fantasma vivo da maldade e da punição. Ela permaneceu naquela cadeira de balanço por 30 anos. O engenho faliu. As terras foram tomadas pelos credores do coronel. Mas ninguém queria a Casa Grande. As ervas daninhas cresceram, cobrindo os campos de cana. As paredes da senzala ruíram. A Casa Grande começou a apodrecer com a umidade e o abandono. Mas Brígida permaneceu. Alguns antigos escravos, por piedade ou talvez por medo, voltavam de vez em quando. Deixavam um pouco de comida e água na porta da cozinha, mas nunca entravam. Eles a viam pela janela, uma figura esquelética, de cabelos brancos e roupas em farrapos, ainda sentada na mesma cadeira, ainda balançando. E em suas mãos ela ainda segurava o pequeno monte de cinzas, que ela embrulhara em um retalho de seda de seu vestido. Ela embalava sua culpa dia e noite, até que a abolição veio e passou, e ela finalmente morreu de velhice, sozinha naquele palácio em ruínas. Mãe Luzia, por outro lado, viveu para ver a liberdade. Respeitada como uma santa por sua comunidade, ela se mudou para a Cachoeira, onde fundou um dos mais importantes terreiros de candomblé do Recôncavo, um lugar de cura e memória ancestral. Ela se tornou uma Ialorixá poderosa, uma matriarca que ensinou a seus filhos de santo a importância da terra e o perigo da arrogância. Ela jamais falou publicamente sobre o que aconteceu no engenho, mas contam que, em seu terreiro, a cadeira mais sagrada reservada para o orixá mais antigo não era feita de jacarandá ou madeira nobre. Era uma cadeira simples, coberta com palha de milho, um lembrete silencioso do poder da terra, da palha e da humildade. Ela ensinou que a resistência invisível é, muitas vezes, a vingança mais poderosa. Até hoje, as ruínas do engenho Santo Anjo são evitadas. Turistas e caçadores de fantasmas que se aventuram por lá relatam não o choro do menino Inácio, mas algo mais perturbador: o ranger rítmico e incessante de uma cadeira de balanço vindo da sala principal vazia. E no que sobrou da lareira, onde o pecado foi consumado e a justiça foi selada, visitantes e moradores locais ainda deixam pequenos presentes. Não são flores ou velas. São bonecas de pano, simples, feitas de retalhos e palha. Não são brinquedos. São oferendas. Um pedido de paz para o espírito do menino que se perdeu na ganância. E talvez um pedido de perdão à terra, que tudo vê, tudo dá e tudo cobra. A história de Dona Brígida e o patuá não é sobre a morte, mas sobre a vida. Não se pode negociar com a dignidade, com a fé e com a força de uma cultura. Não se pode quebrar uma promessa feita à terra sem esperar o troco. A loucura da senhora foi o preço da justiça. Você pode construir um império com chicote e orgulho. Você pode erguer igrejas de prata e se benzer diante de santos de gesso, mas jamais conseguirá roubar o que foi dado pela terra, nem apagar com fogo a dívida que tem com ela. Na história do Brasil escravocrata, o silêncio da senzala nunca foi submissão, foi paciência. A prata pode mentir, mas a palha sempre fala a verdade.